Destaques do mercado agrícola ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Em primeiro lugar, meus dedos pelo falecimento da sua mãe. Esse é um sentimento muito grande que a gente sempre tem pelo falecimento da nossa genitora. Tavinho, de resto, muito bom dia aos nossos amigos telespectadores aqui do nosso Terra Viva, Tavinho. Silmar, bom dia. Obrigado pelas condolências, e eu ia até aproveitar aqui, antes da gente vai perder um pouquinho a atualização aí dos dados, mas para agradecer aí todas as manifestações que nós recebemos da família por parte do falecimento da minha mãe, que foi uma professora muito querida na cidade de Marília, Dona Ruth Nunes Sesc. Tem história em Marília, e até hoje, quando andava pelas ruas, que ela estava muito bem, muito lúcida, ela encontrava pessoas que diziam: a senhora foi minha professora, pessoas que já estavam velhinhas, e ela estava bem mais velhinha ainda, com 95 anos, mas graças a Deus deitou de quinta para sexta-feira e não acordou na sexta. Foi uma morte assim muito boa para uma pessoa que foi muito boa e muito prestativa na vida. E eu agradeço a todas as manifestações, inclusive aqui dos nossos amigos aqui do Terra Viva, que fizeram aqui o favor de me substituir durante uma semana. Tivemos que passar por lá, e meus irmãos, para resolver todos os problemas. Ela morava sozinha, então tivemos que desfazer a vida em Marília praticamente. Fizemos a missa de sétimo dia, muito bonita, na igreja onde fomos batizados, a igreja de Santo Antônio. Muitas pessoas foram lá, foram também ao enterro. Então agradeço, mas a gente encerrou o nosso ciclo de vida na cidade de Marília. E durante essa operação rescaldo que a gente fez, foi um verdadeiro inventário que a gente fez, desmontar todo um apartamento, toda uma vida de uma pessoa. Meu pai já tinha partido há 14 anos, e ela tinha lá suas lembranças, suas memórias, e a gente também foi revivendo e tal. Nós encontramos um quadro que é uma caricatura feita por um desses artistas gráficos aí, do meu pai, nas coisas que estavam lá em casa. E meu pai, Octávio Sesc, foi um grande jornalista em Marília. Trabalhou em todos os jornais, em todas as rádios, foi dono de um dos jornais durante um tempo e tem história na cidade de Marília. E aí nós resolvemos doar esse quadro para o acervo histórico que a cidade de Marília tem, dos grandes nomes dos marilienses que saem de lá, né? Eu me orgulho de estar seguindo também essa carreira e levando o nome da cidade em frente. Meu pai nunca saiu de lá, ele gostava de lá, era de Campinas, mas lá ficou, lá fez a sua carreira e fez história. Descobrimos até uma foto do meu pai, não me lembro o ano, mas com o antigo prefeito, o Tatá, e do lado, meu pai estava entrevistando o Jango não, o Tatá estava falando, o prefeito, meu pai estava com o microfone do lado. E do lado estava o Jânio Quadros, que era governador de São Paulo naquela época, e o João Goulart, o Jango, que era o presidente da República, que visitou a cidade naquela, acho que é 1950 e tralalá. Ou 60 e poucos, alguma coisa assim. Bem, doamos o quadro lá e fomos recebidos pelo vereador Dr. Nechar, que aparece lá no fundo. Ele está do lado de cá, né? Ali é o Beto Rino, minha cunhada, meu irmão Max. Aí estou eu lá, de azul, e o Dr. Nechar de camisa branca. Recebeu o quadro e levou para o acervo histórico, e isso vai ficar lá, junto com todos os outros registros da cidade de Marília. Estou eu ali, à esquerda, camisa azul, Dr. Nechar, vereador, que foi 3 vezes deputado federal por Marília também, meu irmão Caetano, meu irmão Max, meu irmão Beto, e o quadro que nós levamos para lá. Porque eu acho que a história tem que permanecer, né? E a gente está aqui de passagem, e a gente deixa registros, e eu acho que a história tem que ser contada. Esse negócio de apagar a história e mudar a história, eu nunca concordei com isso muito, não, e acho que você também não, porque a gente tem mais ou menos a mesma convergência de pensamento e não divergência. Ainda bem que pensamos dentro da mesma linha. Então, desculpa por ocupar esse tempo aí, mas eu agradeço a todas as manifestações de todos aqueles que colaboraram com a gente e demos um passo aí para colocar um pouquinho mais de uma pessoa, que é meu pai, e também da minha mãe, na história da cidade de Marília, que tem grandes cidadãos que não eram de lá, chegaram de fora como aventureiros. Mas eu creio que a sua, lá no Rio Grande do Sul, também tem cidadãos ilustres que merecem ser lembrados para sempre. Muito obrigado, Silmar. Muito bem, Tavinho. Bem, Tavinho, segunda-feira, começando, e a gente aproveita aqui para dar um relance aqui da situação dos mercados, como a gente sempre faz.
E a semana no mercado financeiro começa com o dólar caindo um pouquinho, 0,2%, R$ 5,21 nesse momento a cotação da moeda americana também. Bovespa, mercado de ações com queda, também nesse início de semana, 0,4% agora há pouco. Lá fora, petróleo que subiu semana passada, está recuando um pouquinho nesse início de semana, 0,8% agora. Petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, $85,70 o barril, negociado em Londres. Mercado de commodities agrícolas, soja agora há pouco estava caindo um pouquinho, 0,1%, milho também, pouca coisa, 0,2%, trigo também com queda, 0,9%. Na Bolsa de Nova York, o algodão mostrando uma pequena reação, alta de 0,1%. Açúcar caindo 0,8%. Suco laranja despencando, depois de fortes altas na semana passada. É momento agora do pessoal dar uma reembolsada aqui nos lucros, tentar aproveitar os preços bons, preços recordes atingidos pelo suco de laranja, para vender um pouco, e o preço está caindo, e caindo bastante. Nessa segunda-feira, 5,1% agora há pouco, na Bolsa de Nova York. Café, no outro lado do espectro aqui, subindo bem. Café arábica, 2,4%. Cacau também sobe, 1,5%. Boi gordo, no mercado futuro da B3, por enquanto, atuando com preço estável em relação à sexta-feira. Tá vindo? Bom, Silmar, vamos comentar alguns assuntos na pauta do dia. Primeiro, a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, que parece que não foi, segundo as análises aí, tão proveitosa assim, pela expectativa que se aguardava. A começar pelo fundo que foi destinado à Amazônia, deram lá 50, o presidente Lula esperava obter mais, o presidente Biden disse que é só um início, vai convocar outras nações, mas não era isso bem o que o governo brasileiro queria. Também parece que não foram assinados acordos expressivos, e essa questão aí de tentar fazer com que os Estados Unidos amenizassem as suas críticas e suas ações com relação à guerra Rússia-Ucrânia, o governo americano querendo que o Brasil tomasse partido contra a Rússia, o Brasil optou pela neutralidade. Como é que você analisa essa visita do presidente Lula, que, aliás, estava com a voz bastante ruim, parecia ali que estava meio gripado, né? Pois é, também é um início, é uma aproximação inicial, depois de um período de distanciamento, que foi o governo Bolsonaro, né? Uma reaproximação que é sempre muito bem-vinda. Os resultados práticos, realmente, que você mencionou, não foram lá essas coisas. Teve trocos de ambos os lados aqui. Na verdade, o Brasil, por exemplo, não assumiu nenhuma posição pró-Estados Unidos em relação à guerra da Ucrânia, preferiu se manter neutro. E, por outro lado, aqui também recebeu pouca coisa em troca, aqui, ou seja, esses primeiros 50 milhões aí para o Fundo Amazônia, como se diz na gíria de bar aqui, é de pinga, né? Então, pinga ruim, viu? Pinga ruim. Pinga ruim. A parte da expectativa, a gente espera que seja só um sinal. Mas eu diria que, com a questão da educação, acho que é melhor não ter o sinal, né? Com um valor tão baixo. Já teria sido, olha, mas depois a gente conversa e discute o valor, né? Enfim, ficou um tanto constrangedor, pelo menos na minha opinião. Mas, de qualquer forma, uma reaproximação entre as duas maiores economias das Américas. Então, isso é sempre bem-vindo. É um início de um novo relacionamento que a gente espera que produza frutos mais à frente. Você falou dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga e pinga ruim, viu? Pinga ruim ainda por cima. Eu acho que você analisou bem. É uma retomada, né? Porque o governo Bolsonaro aí cometeu muitas improbidades diplomáticas durante o seu mandato e a coisa fica complicada. Depois, sabe, é briga de casamento. Depois, para reatar, tem um monte de coisinha que empurra daqui, empurra de lá. Dá jeito, dá para dar jeito. Eu acho que vai se ajeitar. Escuta, chama a atenção esse perfil que o UOL colocou ali, está colocando em destaque, sobre a personalidade do vice-presidente Geraldo Alckmin. E aí, no título da matéria, diz assim, ele é super discreto, isso eu sempre soube, né, nos contatos, e diz que ele é pão duro. Essa fama. Pão duro é o cara que não abre mão do dinheiro de jeito nenhum. Pão duro, essa é a expressão. Vem cá. Quando o cara não põe a mão no bolso, lá no interior a gente fala que o cara tem escorpião no bolso. E é pão duro. São duas expressões e que toda vez que a gente vai ao interior, a gente resgata esses termos. Aí, curiosamente, eu vi hoje no UOL
Está lá, diz que o vice-presidente e ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é pão duro. Qualquer dia eu vou perguntar para o governador. Nunca fiz essa pergunta para ele, o ex-governador e vice-presidente. Mas é uma pergunta interessante. É verdade que o senhor é pão duro? O vice-presidente, como é muito educado, ele não vai ser grosseiro como alguns outros que me dariam aí um... Ele vai dizer para mim, Tavinho, essa não é uma pergunta que eu devo responder em público assim. Eu sou uma pessoa que economiza, gasto sensatamente o meu dinheiro e etc. e tal. Bom, nossas exportações aí batendo recorde em janeiro, o milho para a China puxando tudo, como a gente havia previsto. O milho foi a grande vedete chegando no mês de janeiro. Mês de janeiro normalmente é um mês fraco em termos de exportações do agronegócio. É período de entre-safra, né? As principais colheitas ainda não começaram para valer, mas o resultado foi bom porque temos milho ainda da safra colhida no final do ano passado e que continua sendo exportado agora, foi uma safra recorde, ou seja, um grande volume de exportação que nós temos ainda pela frente. Aliás, semana passada saiu uma estatística interessante do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando que o Brasil, pela primeira vez, ultrapassa os Estados Unidos em exportação de trigo. Uma coisa raríssima, já que nós estamos falando aqui dos Estados Unidos como o maior produtor e exportador mundial de cereal há muitos anos, né? E o Brasil nunca chegou perto disso, né? Mas realmente houve invertida aqui, porque houve uma quebra da safra americana, coincidiu com o aumento da safra brasileira e com a maior demanda aqui de alguns países que não compravam milho brasileiro, que é o caso da China. Aí tudo se conflagrou aqui para esse resultado excepcional. O USDA, por exemplo, está prevendo no ano comercial americano, que é de outubro a setembro, diferentemente do nosso, que o Brasil deve exportar em torno de 50 milhões de toneladas de trigo, superando os Estados Unidos pela primeira vez. Então, um resultado excepcional que deve ser comemorado. Em janeiro foi um mês exemplar desse comportamento. E deixa eu fazer um comentário com você aqui, que minha filha resolveu fazer quibe hoje, lá em casa. E aí ela passou em 2 supermercados para fazer as compras dela, não encontrou quibe, trigo para quibe. Você vai no supermercado ali para mim? Eu falei, eu vou. Aí fui num outro ali perto de casa, encontrei um pacotinho. E o homem falou, estou sem estoque aqui de trigo. Aí fui num outro, não achei, precisava de 2, aí fui no terceiro e achei. Coincidentemente, nós temos aí ela falou, mas como está faltando trigo assim? Eu falei, não sei por quê, porque nós temos a maior produção de trigo de todos os tempos, estamos exportando, inclusive. Mas é outro tipo de trigo, né, também? O trigo maurício. Então, né? Exatamente. Tem pouca produção, a maior parte da produção é no Rio Grande do Sul, né? Pequena, né? Pequena. E o Boletim Focus aí? Projeção de alta para 2023 não é surpresa, eu acho que bem de chumbo grosso aí nessas discussões aí que já começaram entre o presidente Lula e a direção do Banco Central, porque o Banco Central tem uma posição complicada agora. A inflação está dando sinais de aumento, né? Conforme o próprio pessoal ressaltou, esse pessoal que é pesquisado pelo Banco Central todas as segundas-feiras, ou todo final de semana. Estão apontando um aumento da inflação para esse ano e para o ano que vem, e isso significa que o Banco Central vai começar a ficar atento agora e pode levar até um aumento na taxa de juros, ao contrário do que o presidente Lula vem reclamando, que seria uma queda na taxa básica de juros, que é a Selic, que está hoje em 13,75%. Acho muito difícil que isso venha a acontecer, e o risco agora, e é bom ficar de olho, é o contrário, que realmente pode azedar ainda mais as relações entre as duas instituições, a presidência da República e a diretoria do Banco Central. Mas é o que os números estão mostrando, a inflação não dá cara de que vai cair, pelo contrário. Inclusive dos alimentos também, o início do ano foi muito ruim para preços de alimentos, especialmente de hortigranjeiros, por causa de clima desfavorável. Ou falta chuva ou chove demais. E isso conspira contra os preços, né? Falta o produto, o preço sobe no supermercado, e são produtos que têm impacto muito direto na inflação, né? São os alimentos. E o mês de janeiro já mostrou isso aí com, por exemplo, tomate subindo, sei lá, 22%, se não me engano, e outro batata também, com desempenho de forte alta nos preços. São 2 produtos muito sensíveis a variações climáticas extremas, como a gente está vendo no Brasil, e que continua nesse momento. E você citou bem, nós demos aí nas manchetes, inclusive, alguns economistas lá no canal Livre da Band, inclusive dizendo que o ano de 2023 não vai ser fácil para o Brasil, não. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Como não vai ser para a economia mundial. E aí, a queda de braço, né, entre o ministro Haddad e o Banco Central, porque o presidente Lula faz o que ele tem que fazer. Haddad, vai lá e resolve o negócio. Tem que baixar esse juro, tem que baixar a Selic, tem que baixar tudo. Só que os banqueiros estão tentando segurar um pouco a situação nessa queda de braço, né? Como é que você vê? Está havendo uma certa aproximação entre o ministro Haddad da Fazenda e a diretoria do Banco Central para tentar amenizar o discurso
o efeito do discurso do presidente Lula, e parece que Lula agora também se convenceu de que é melhor baixar a bola aqui, porque não vai resolver nada. Ou seja, tentar baixar a inflação no grito, não vai funcionar. Então, está havendo um certo apaziguamento, uma aproximação entre o ministro da Fazenda e a diretoria do Banco Central, para ver como é que se faz aqui, inclusive por parte do próprio governo, no sentido de tentar amenizar políticas que têm um efeito na inflação, ou seja, excesso de gastos públicos, por exemplo. Então, tudo isso é uma busca de uma convergência no sentido de evitar que o atrito assuma proporções maiores. Parece que as coisas já estão se voltando para os seus eixos normais, ao que parece. Vai voltar, devagarzinho, precisa ter paciência. Tem que ter governabilidade, o país tem que caminhar, a vida tem que seguir, a gente não pode ficar tropeçando, tem que corrigir o que não está certo. Vem cá, você quer uma garrafa de vinho ou uma garrafa de uma boa cachaça, porque eu sei que você gosta como eu. Se você acertar qual é o próximo assunto que nós vamos falar aqui, te dou uma chance. Opa! Espera aí, vou fazer uma trilha sonora aqui para você. Discos voadores? Ganhou. Depois você escolhe o que você... Que história é essa, senhor? Orson Welles, A Guerra dos Mundos? E.T. From Home. Que história maluca é essa aí? Balões de espionagem. E agora eu recebi, diz que a China avistou um também numa região lá de ontem para hoje, ia bater. Os ETs estão... É a Guerra dos Mundos. Como é que é? O fim do mundo? A guerra... Que história é essa, senhor? Pois é, o primeiro que é aquele balão chinês lá, que pelo menos tem uma explicação, né? Seria um balão meteorológico, sei lá o que for. O governo americano diz que é um balão de espionagem. Mas o fato é que é um balão, foi abatido e pelo menos se sabe que bicho é. Agora, os outros avistamentos, digamos assim, são um mistério ainda. As próprias Forças Armadas Americanas não descartaram nada. Ou seja, a pessoa está falando muito em OVNI aqui, objeto voador alienígena, esse tipo de coisa, e o Pentágono não descartou. Ou seja, ficou um negócio no ar aqui muito estranho, muito esquisito. Por enquanto tem explicação. Ver se hoje sai alguma explicação nova aqui, porque são 3 outros casos que não tem nada a ver com balão chinês. Mas pelo menos dessa vez eles abriram o jogo logo, né? Não ficou que nem aquele mistério daquela base lá no deserto de Nevada, que até hoje tem ET lá, não tem ET lá, não sei. Mas, vou mandar um recado aqui para os ETs. Se vocês estão por aí, eu tenho vontade de ser abduzido, ou seja, ser levado numa nave espacial para saber o que tem lá em cima, desde que vocês me tragam de volta para eu contar o que eu vi. Você quer ser abduzido também, senhor? No princípio, eu acho que não. Então, vamos seguir com a Vaca Fria aqui, que a vaca faz parte do agronegócio, e vamos seguindo com o nosso programa. Obrigado aí por revê-lo, pelas homenagens, e até amanhã, Silmar. Abraço. Até amanhã, muito boa tarde. Tchau.